Abra comigo a Bíblia, por gentileza, em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo de número 61. Tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje, amém? Isaías 61, eu vou ler o verso 6 e o verso 7. Isaías 61, verso de número 6 e verso de número 7. Posso ler, irmãos? Amém? Quem está comigo diz um amém mais forte aí, vai. Que bênção. Diz assim a palavra de Deus: mas vocês serão, eu estou lendo da NVI, eu lembro vocês, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. No verso 7, a expressão mais conhecida é aquela que está na versão ARA: em lugar da sua vergonha, tereis dupla honra. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso hoje, sobre o que seria, o que é biblicamente falando, a dupla honra, na qual Deus reservou para o seu povo, para aqueles que são escolhidos como povo de Deus, no lugar da afronta, no lugar da vergonha. Dupla honra, o que seria isso segundo a palavra do Senhor? Porque eu realmente creio que tudo isso é reservado para aqueles que são escolhidos por Deus. Veja, o escolhido por Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel. Os herdeiros ou descendentes de Abraão eram aqueles que eram considerados escolhidos por Deus. Eram aqueles que viviam na expectativa do Messias. Desde a época de anterior a Abraão, havia a expectativa da vinda do Messias, da primeira vinda de Jesus. A vida deles girava em torno da vinda desse rei, desse Messias, desse Senhor, desse Redentor, desse Salvador. E eles criaram uma nação, eles criaram primeiro uma família, um patriarcado, que fala, através de 3 patriarcas, depois uma grande nação, governada por juízes, depois governada por reis, enfim, girava em torno dessa promessa. Era o povo escolhido que girava em torno dessa promessa, da promessa do Messias, e vivia segundo as leis de Jeová, as leis do Deus eterno, que através do cumprimento dessas leis, dessas regras, eles poderiam obter bênçãos, eles poderiam ter acesso a esse Deus, através de sacrifícios, de adoração, e etc e tal, de uma série de regras. No Novo Testamento, Jesus vem não só para os judeus, mas também para os gentios, ou seja, para eu e você também. Ele vem para que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, escolhidos de Deus, feitos filhos de Deus. Portanto, quando eu falo de povo escolhido, eu estou falando da igreja de Jesus hoje, do Israel de Jesus hoje, que é eu e você. Quem está me entendendo? Deixa eu ver aqui. Então essa é uma promessa para os escolhidos. A gente precisa entender o que está na Bíblia, porque a gente também não pode sair profetizando, declarando coisas que não estão descritas claramente na palavra de Deus. Não é pela minha vontade, não é porque eu gostaria que fosse, não era pelo meu desejo, não adianta. Não é porque eu acho que a Bíblia tinha que ser mais bonitinha, ou o texto tinha que ser melhor lido, ou o evangelho tinha que ser mais bacana. Não adianta. Eu tenho que falar a realidade, eu tenho que ministrar a palavra de Deus da forma correta, e para isso eu preciso entender tudo aquilo que está descrito no texto. Então, quando falo de dupla honra, há um contexto inserido, ou melhor dizendo, a dupla honra está inserido dentro do contexto. Isaías 61 é o cumprimento de uma palavra que, segundo Lucas, e aí eu quero que você entenda bem isso que eu vou dizer, segundo Lucas capítulo 4,
Jesus, ao estar na cidade de Nazaré, cidade onde ele foi criado, onde ele passou a infância, ele está na cidade de Nazaré, ele vai a uma sinagoga onde ele ministra, ele é convidado para pregar, ele já era considerado um rabi, um professor daquela época, e ele pega um dos textos para ler naquele momento, um dos textos da Bíblia, um dos pergaminhos que tinha os textos da Bíblia daquela época, e a Bíblia diz em Lucas 4 que ele abre exatamente nesse texto, Isaías 61, e ele começa desde o início: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas, ungiu-me para levar a cura a quem está doente, a trazer graça aos quebrantados de coração. E ele lê esse texto, e ao terminar de ler esse texto, Lucas 4 diz isso, ele fecha o pergaminho e diz assim: hoje se cumpre essa palavra, hoje se cumpre essa mensagem. Então veja, irmãos, Jesus está dizendo que tudo aquilo que está descrito em Isaías 61 se cumpre nele. Jesus está dizendo, Jesus disse em Lucas capítulo 4, está lá, depois você pode ler, na cidade de Nazaré, enquanto ele estava pregando numa sinagoga, ele diz lá, ele lê esse texto e diz assim: olha, hoje está consolidado esse texto, hoje está acontecendo esse texto acontece em mim, esse texto se realiza em mim, esse texto acontece em mim. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Então a dupla honra tem um caminho a ser construído, e esse caminho a ser construído passa única e exclusivamente por aquele que consolidou esse texto em si, Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Bom, aí a gente vai entendendo algumas coisas. Primeiro, Jesus começa a descrever lá em Lucas 4, Isaías 61, é sobre ele, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí a partir, no finalzinho do verso 1 mesmo, ele já fala um pouquinho, mas a partir do verso 3, ele começa a dizer que o poder do Espírito Santo tem uma finalidade, o poder do Espírito Santo de Jesus tem uma finalidade: preparar esse povo escolhido. E aí ele fala daquele que está doente vai receber a cura, aquele que está com o coração machucado vai ser curado, aquele que precisa de transformação vai ser transformado. Ele vai falando uma série de coisas. Aquele que tem o coração cheio de pranto vai ser transformado em um coração que é revestido de vestes de louvor, a fim de que se chame carvalho de justiça. Então ele vai falando, descrevendo várias coisas, até que ele chega no verso 6 e diz com clareza: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. É uma mensagem destinada para aqueles que são chamados para serem sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Ministros de Deus no sentido literal da palavra de ministro, significa representante, aquele que representa algo, aquele que representa, melhor dizendo, aquele que representa alguém. É por isso que o embaixador em outro país é um ministro daquele país, naquele lugar. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos é um ministro do Brasil nos Estados Unidos. Então é uma mensagem, é uma promessa para aqueles que representam a Deus, para aqueles que são ministros de Deus, para aqueles, como descreve em Salmos 24, são portais eternas, são portas que levantam as suas cabeças para que o Rei da Glória entre. E quem são essas portas? Quem são esses portais? São aqueles que abrem o caminho para que Jesus entre na sociedade, na sua família, na sua casa, na vida dos outros, ou seja, eu e você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Depois ele fala sacerdotes do Senhor. O sacerdote é aquele que oferece oferenda, o sacerdote é aquele que adora, o sacerdote é aquele que serve, o sacerdote é aquele que se sacrifica para Deus, é aquele que se consagra para Deus, é aquele que tem a sua vida totalmente dedicada ao Senhor. Veja, meu irmão, é uma mensagem para aquele que é consagrado a Deus e que representa esse Deus. Não é uma mensagem para qualquer um, não é uma coisa que depende de declarações proféticas, não, depende muito mais de uma declaração de transformação de vida. Sacerdotes do Rei,
ministros de Deus. E aí ele continua dizendo, aí ele dá uma palhinha, vocês se alimentarão das riquezas das nações. Isaías 61, se você voltar 60 capítulos atrás, em Isaías 1, o profeta Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O comer do melhor dessa nação é o mesmo profeta, o mesmo texto. O comer do melhor das nações, o comer do melhor do que tem na terra, daquele que, voltando a Salmos 24, que diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, voltando a esse texto, é dado àquele que obedece, se quiserdes, e me ouvirdes. Aí vem a terceira coisa, é aquele que adora, que serve a Deus como sacerdote, é aquele que é ministro, representante de Deus, e é aquele que obedece. Obedecer quem? A homens? Não estou falando disso, pelo amor de Deus. Obedecer a doutrina só se for sã doutrina, só se for doutrinas santas, só se for doutrinas bíblicas, só se for doutrinas que vêm de Deus. Eu estou falando de obedecer a Deus, não obedecer a homens, é obedecer a Deus. E aí ele entra, em lugar da vergonha que sofreu. Depois ele fala, em vez da humilhação, e alguns textos mais voltados ao original, fala de afronta, em lugar da tua afronta, você terá dupla honra. Aí a gente volta a Jesus. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, perfeitamente. Porque muitos de nós passamos por vergonhas, e muitos de nós passamos por humilhações na nossa vida. Agora, peraí, antes de eu entrar nessa de falar sobre o Senhor Jesus, que é o caminho da dupla honra 100%, a gente precisa entender o que seria essa humilhação, o que seria essa afronta. Que nem toda humilhação ou afronta é ruim. Nossa, agora você pegou pesado. Não, estou falando a verdade. Se você pegar pelo sentido da palavra, do texto bíblico, você vai ver que, por exemplo, aquilo que é biblicamente espinho na carne é bênção. Já parou para pensar? Quando Paulo, está lá em 2 Coríntios, quando Paulo chega diante de Deus e fala que tinha um espinho na carne, e pede para Deus tirar aquele espinho da carne dele, por 3 vezes ele ora, ele busca, ele jejua, e não estamos falando de qualquer homem, estamos falando do homem que Deus escolheu para nos doutrinar, estamos falando de um homem que orava e as pessoas ressuscitavam, estamos falando de um homem que orava e as pessoas eram instantaneamente curadas, estamos falando de um homem que tinha uma coragem de enfrentar governos, reis, autoridades, sacerdotes, tudo que é tipo de pessoa. Estamos falando de um homem extremamente culto, intelectualmente preparado, extremamente estudado, e eu vou dizer para vocês que tinha um QI extraordinário. Não é qualquer pessoa, nós estamos falando de Paulo. Paulo, um homem extremamente consagrado e reto diante de Deus, senão não seria tudo isso que eu falei, pede para Deus, me tira esse espinho da carne. E Deus fala, não, a minha graça te basta. Você vai parar de pedir isso para mim, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja, não é toda humilhação, não é todo problema, não é toda coisa ruim que acontece com a gente que é ruim. Coisa ruim que é ruim, né? Não, tem coisa que foi feita para nos fortalecer, tem coisas que acontecem conosco que foi feito para fortalecer a nossa fé, são permitidas exatamente para ser mais fortes em Deus, espiritualmente, sobrenaturalmente. O espinho da carne de Paulo, e aí pode ter a discussão teológica que for, não vou entrar nisso, não é a minha intenção, mas o espinho na carne de Paulo, segundo a palavra de Deus, fortalecia ele, ao ponto dele declarar, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então veja, o que seria essa afronta e essa humilhação? Isaías 61 é um texto profético para o Estado de Israel, Isaías 61 é um texto profético para a vinda do Messias. Vamos entender isso aqui. Para o Estado de Israel, foi
a volta com Neemias, com Esdras, com os outros, que agora fugiu da minha cabeça o nome aqui, que foram e reedificaram Jerusalém, depois que ela, debaixo do decreto do rei Ciro, eles puderam voltar depois de 70 anos como escravos do Império Babilônico, depois Persa e Medo. Essa é a promessa. Foi para aquele povo, a dupla honra, vocês vão viver a dupla honra, vocês foram humilhados aí, vocês foram levados como escravos, vão voltar, e a Bíblia diz lá em Neemias, e a Bíblia diz lá em Esdras, que quando eles reconstroem o templo, eles ficam tão felizes que eles celebram festas, e aqueles que conheceram o templo antigo choravam, e tinha a profecia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas também tinha a promessa para o Messias, que se cumpre em Lucas 4, então veja, irmãos, o que é vergonha e o que é afronta, é aquilo que permitiu que o povo de Israel se tornasse escravo da Pérsia e da Babilônia, e aquilo que foi necessário que o Messias viesse e restabelecesse o reino. O que foi, irmãos? Pecado. Foi o pecado contínuo do povo de Judá e do povo de Israel que levou eles a ser escravos da Babilônia e da Pérsia. E é o nosso pecado contínuo, é o nosso pecado humano, é o nosso pecado que cometemos, o nosso pecado da nossa natureza, que necessitou que Jesus viesse e morresse por nós. Então essa afronta, essa humilhação é consequência do pecado que nós somos escravos, que nós nascemos escravos como homens caídos, mas também do pecado que nós cometemos. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Aquilo que é gerado do pecado é humilhação, aquilo que é gerado do pecado é afronta. É por isso que o apóstolo Paulo fala do perigo de sermos escravos do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo ensina em Romanos, praticamente os 7 primeiros capítulos, o quão importante é nós sabermos o poder da graça e sermos libertos das correntes pecaminosas, porque senão será sempre uma humilhação, será sempre uma afronta, gerará sempre uma humilhação, gerará sempre uma afronta, vai jogar a gente sempre lá embaixo. Mas ele fala, em lugar da tua vergonha, da vergonha que você sofreu, em lugar da sua humilhação, você vai receber porção dobrada. Dupla honra, porção dupla. Na NVI está mais perto do que o termo no original, porção dupla, porque o termo no original é o termo relacionado à parte que cabe ao filho mais velho. A parte que cabe ao filho mais velho. Segundo a tradição, segundo a Bíblia, isso é uma tradição judaica. Vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Na hora de se dividir uma herança, não é tradição brasileira, é tradição judaica, amém, irmãos? Na hora de se dividir uma herança, o pai deve dar ao filho mais velho o dobro da porção dos demais filhos, ok? É uma tradição judaica. Então o filho mais velho ganha, dividiu lá, não sei, tem 3 filhos, tem 30 mil, seria 10 para cada um, mas o filho mais velho vai ter porção dobrada, então você divide em 4, para que ele tenha 2 vezes, para que ele tenha a dupla honra. Agora que eu vou mostrar para você que esse negócio de dupla honra bíblica tem a ver com Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o filho unigênito do Pai, ele é inicialmente o único filho de Deus. Eu e você nos tornamos filhos de Deus através do filho unigênito, daquele que foi o primeiro, daquele que é o primogênito entre os irmãos. Nós nos tornamos filhos, segundo Paulo, pelo Espírito da adoção. Como criaturas somos adotados por Deus e nos tornamos filhos de Deus. E isso é através, segundo o apóstolo João, através de Jesus. Eu declarei isso no começo, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, Ele me dá o direito de ser feito filho de Deus. Eu me torno
co-herdeiro de Cristo. Eu me torno irmão do primogênito. Então veja, dupla honra é um direito que Jesus conquistou para você. Dupla honra ou porção dobrada é um direito que o seu irmão primogênito, o Filho de Deus unigênito, o Filho do Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador, regenerador das nossas vidas, Jesus Cristo conquistou por mim e por você. E aí vem um negócio, não é por merecimento, porque se fosse por merecimento, não ia ter jeito, é pela graça, é pela sua imensa graça, é pela sua extraordinária misericórdia, que Ele olha para um vil pecador como eu e você, e fala: eu amo, eu desejo, eu quero, eu escolho, eu redimo e dou a Ele porção dobrada. Agora presta atenção, irmãos, enquanto você não entender que não é por merecimento, e sim por Ele, você não recebe. Enquanto você achar que você merece, não vai receber. A porção dobrada, segundo a Bíblia, é através do primogênito. Vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Unção dobrada, eu quero unção dobrada, eu quero porção dupla. Eu quero porção, Deus, lugar da minha vergonha, me dê dupla honra. Deus, onde eu fui afrontado, me dê dupla honra. E isso só vai acontecer se você entender que é através de Jesus que isso acontece. Não é através de possibilidades, não é através de esforço, é através de Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Quando você começa a entender que é pela graça, as coisas começam a mudar. Não é pelo que eu sou, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, é pela graça. E aí eu lembro, para a gente terminar, de uma história que também está em Lucas, apenas o Evangelho de Lucas conta essa história, que nada mais é do que uma história, é uma parábola de Jesus. Jesus conta a história do filho pródigo. Um pai muito rico, tinha dois filhos. O mais novo fala assim: eu quero receber a minha herança agora, eu não quero esperar para receber depois. Veja que é o mais novo, não é o mais velho. Veja que não é o primogênito, é aquele que não merece. Ele chega para o pai e fala assim: me dá a metade que me cabe, e eu quero curtir minha vida, eu quero criar minha vida, eu quero fazer as coisas acontecerem. E a Bíblia diz, Jesus conta essa história, que o pai vende a parte que cabia ao mais novo, dá o dinheiro para ele, e ele gasta todo o dinheiro vivendo dissolutamente, até uma expressão, o filho mais velho fala: gastou com prostituta, gastou com coisa errada, gastou dinheiro com tudo de errado. Bom, a Bíblia diz que quando ele perde tudo, ele não tinha dinheiro mais para comer, e ninguém queria dar trabalho para ele, porque veio uma crise terrível econômica naquela área, e ele foi trabalhar então, para ver se ganhava da comida, pelo menos ganhasse a comida. Ele foi cuidar dos porcos. Jesus conta essa história, e quando ele percebeu que ele estava já comendo da comida dos porcos, da ração dos porcos, ele falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque isso aqui é muita afronta, isso aqui é muita humilhação. O pecado que eu cometi me gerou essa humilhação e essa afronta. Eu vou voltar para a casa do meu pai e falar: eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como servo, porque os teus servos, a Bíblia, Jesus conta essa história, os teus servos são melhor tratados do que aqui. E a Bíblia diz que ele vai, o pai vê ele de longe, o pai vai na direção dele, ele fala: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e contra ti, não me trate como um filho, me trate como servo. O pai não quer saber dessa conversa, manda trazer a melhor roupa, põe um anel, o anel é o anel da família, quer dizer que ele era nobre, põe o anel da nobreza, manda matar um novilho para fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu.
Ou seja, no lugar da vergonha e da afronta gerado pelo pecado na vida daquele rapaz, o pai deu a ele dupla honra que ele não merecia. Vocês estão comigo? Mas tem uma frase muito importante nessa história. Eu vou terminar com ela. A Bíblia diz que quando ele está lá mexendo nos porcos, comendo na mesma comida dos porcos, a expressão que a Bíblia usa em Lucas é caindo em si. Caindo em si. Vou repetir. Caindo em si. Eu e você, independente da idade, precisamos cair em si. Somos pecadores. Somos falhos. Somos errados. Muitas vezes comemos do que sobra da comida de porcos. E aí falamos que é comida. Assistimos televisão e falamos que aquilo é informação. Ouvimos conselhos e falamos que aquilo é comida. Estamos absorvendo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E se nós não cairmos em si, como o filho pródigo caiu em si, jamais teremos acesso à dupla honra. A mensagem de hoje para você é, meu irmão, a dupla honra é em Jesus, não é em mais ninguém. O que compete para mim, para você, é cair em si. Nós precisamos cair em si.